Bom dia, igreja. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes em nossos corações esta manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 22, versículos de números 1 e 2. Louvado seja o Senhor nesta manhã bonita, o dia que o Senhor fez para nós. Primeiro Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, diz a palavra eterna do Senhor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ali ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra lida e há de ser proclamada neste momento. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, amor, misericórdia, bondade. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração de maneira especial nesta manhã. Que o Senhor se revele, Senhor, mercê de Tua palavra e aplique-a em nossa vida, em nosso coração. Eis que estamos com os ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor dirá. Assim, crendo que o Senhor tem falado a partir do púlpito desta igreja, nós oramos no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta manhã, a congregação de Adulão. A congregação de Adulão. O texto bíblico desta manhã nos traz um recorte, como pano de fundo, a fuga de Davi e a inescrupulosa perseguição de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, envidava todos os esforços possíveis para perseguir Davi a fim de matá-lo. A Bíblia nos diz que Saul temia a Davi, e temia Davi porque Yahvé era com Davi, e se tinha retirado de Saul, está em 1 Samuel 18 e 12. E a Bíblia também diz que continuamente Saul foi inimigo de Davi, 1 Samuel 18 e 29. A verdade é que Saul odiava Davi, porque o jovem era popular, o povo amava Davi, o herói de guerra que venceu o gigante Golias. Davi era benquisto de todo o povo, até pelos próprios amigos e servos de Saul, ao ponto de as mulheres, ao verem Saul e Davi retornando da guerra, dizerem: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. 1 Samuel 18 e 7. Saul odiava Davi, porque via sua filha Micaal amando o guerreiro Davi. Saul odiava Davi porque Jonatas, seu filho, o tinha como amigo e aliado, está em 1 Samuel 20 e 16. Tal era a aliança que Jonatas fizera com Davi, que Jonatas reconhecia que Deus havia entregado o reino a Davi e que era apenas uma questão de tempo até que Davi viesse assumi-lo. E assim, ainda que fosse Jonatas o sucessor do trono, ele disse para Davi: eu serei o teu segundo, está em 1 Samuel capítulo 23, versículo 17. Veja o que é isso, alguém que é sucessor do reino, do trono, e dizer que será o segundo, porque entendia que a mão do Senhor era com Davi. Desejando ver Davi morto, Saul o mandou guerrear contra os filisteus, e cada vez que Davi saía à guerra contra os filisteus, voltava vitorioso, e mais ainda aumentava o ódio de Saul por Davi. Por 2 vezes, o próprio rei Saul lançou sua lança contra Davi e dizia: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviava da lança, porque o Senhor era com ele. Nada que Davi fazia agradava o rei, e Davi se tornou um proscrito, uma persona não grata na corte do rei Saul. Tamanha foi a perseguição de Saul a Davi, que este fugiu para Gate, para a terra dos filisteus, e com medo de Aquis, a fim de poupar sua própria vida, se fez de doido, literalmente. A Bíblia diz que ele engravatava nos portigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Está em 1 Samuel capítulo 21, versículo 14. Tempo de perseguição, queridos. Davi não teve alternativa que não fosse se refugiar numa caverna, a caverna de Adulão. Adulão era um complexo de cavernas que ficava aproximadamente a 35 quilômetros de Jerusalém. E em Adulão também se refugiavam seus pais e seus irmãos, toda a sua família, porque também corria o risco de vida, dada a severa perseguição de Saul. A história de Davi, queridos irmãos, de como era injustamente perseguido por Saul, fez com que um grupo intrigante de homens se dirigisse para Adulão.
A Bíblia diz: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E a Bíblia acrescenta ainda algo mais intrigante. E Davi se fez chefe deles, e eram ao todo uns 400 homens. E, queridos, numa linguagem eclesiológica, poderíamos dizer: eis aí a congregação de Davi. Eis a igreja de Davi. Aquele povo que se ajuntara com essas condições completamente difíceis. Entendendo Adulão como uma espécie de igreja, eu pergunto a você: e se fosse você? Você se uniria? Faria parte daquela igreja? Você faria parte daquela congregação? Homens em aperto significa homens oprimidos, homens sob julgo e tiranizados. Homens endividados, ou seja, não possuíam qualquer coisa que pudessem oferecer ao futuro rei Davi, o rei ungido, rei de direito, por causa da vontade de Yahvé, porém ainda não rei de fato. Homens amargurados de espírito, homens que possuíam o espírito envenenado pelas circunstâncias adversas da vida. O escritor aos Hebreus nos ensina que uma raiz de amargura, quando vai brotando no coração, vai perturbando, e não somente isso, consequentemente vai contaminando as pessoas ao redor. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Você faria parte de uma igreja assim? Quando pensamos numa igreja, por causa do imaginário coletivo, pensamos num lugar tranquilo, sereno e quase paradisíaco, ou não? Mas nessa não era a verdade sobre a congregação de Davi, a congregação de Adulão. As pessoas não eram fáceis. Adulão significa refúgio, e também pode vir a significar justiça do povo. Certamente aqueles homens se afeiçoaram a Davi, porque viram na história de Davi, em grande medida, a sua própria história. A história de um povo que estava sofrendo de forma injusta, porque vivia oprimido por causa de um rei odioso, um rei amargurado, difícil de lidar, uma pessoa que só via mal em tudo. E nesse dia, queridos irmãos, é claro que nós gostaríamos de dizer, sobretudo para você que talvez esteja entrando nessa igreja pela primeira vez, gostaríamos de dizer: sejam bem-vindos ao lugar perfeito, a Igreja Presbiteriana de Brasília, onde não há problemas, onde não há dificuldades, porque a partir do momento que você passou por aquela porta, todos os seus problemas acabaram. Mas isso não seria verdade. E nós precisamos pregar a palavra do Senhor, que a verdade, a grande verdade, é que a radiografia de Adulão é também a nossa radiografia. A palavra está nos apresentando a partir do texto bíblico. A grande questão também era que Davi, ao olhar para aqueles homens, os olhava de uma forma diferente, porque o coração de Davi era tratado pelo Senhor. O saudoso reverendo Eugene Peterson explica que a visão de Davi estava tomada por aquilo que ele estava vivendo no deserto. O deserto ensinou Davi a ver beleza em toda parte. O deserto foi para Davi uma escola na qual ele aprendeu a preciosidade da vida. O deserto fez que Davi enxergasse a presença de Deus até na rocha mais infrutífera, de modo que nenhuma coisa, e certamente homem algum, poderia ser tratado com desprezo ou com rejeição por Davi. Que coisa linda, não é? O Senhor é aquele que nos acompanha no deserto e que nos faz ver coisas que ainda não enxergamos. E também era verdade, queridos, que aqueles homens esquálidos do deserto, de forma alguma se pareciam com alguém que a gente gostaria de conviver, mas na realidade se parece conosco, se pareciam com Davi, se afeiçoam a Davi e recebem a afeição de Davi. Queridos, é interessante notarmos como muitas pessoas, ao observarem a realidade da igreja, se afastam da igreja. Procuram uma igreja ideal, como a Shangri-La, em que desejamos chegar, onde não vamos mais sofrer, onde todas as pessoas amantíssimas que são nos tratarão muito bem, onde não teremos problema algum, mas essa não é a realidade. O nosso chamado, queridos, como igreja do Senhor, é para enfrentarmos Nínive, com todos os seus perigos e dificuldades, com todos os homens atrozes que possui. Queridos,
Muitas pessoas desistem rapidamente da igreja de Cristo e dizendo amar a igreja de Cristo, a Cristo, mas não amam a igreja de Cristo. E Davi investiu, todavia, na vida daqueles homens, porque era o que estava ao seu alcance para fazer. Porque ele entendia que aqueles homens poderiam vir a ser um verdadeiro exército. Por isso ele acreditou. Agora, observem, queridos, uma coisa no texto bíblico que eu acho muito interessante. Eram, ao todo, uns 400 homens, é o que diz a palavra. Mas onde há o nome desses homens? A Bíblia não cita. Não sabemos. Tratava-se de pessoas sem renome, cujas histórias precisavam ser escritas por meio da bravura, da lealdade, da coragem, da intrepidez, do desprendimento, que surgiriam a partir da confiança de Davi. E Davi entendia que era possível que uma nova história fosse escrita. Por isso Davi não desiste deles. Eu quero chamar a tua atenção e convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 a 39. E vamos pontuar alguns versículos. 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 a 39. A palavra do Senhor vai nos apresentar uma nova realidade. Uma realidade que talvez, se alguns tivessem conhecimento em forma de hipótese em tempo atrás, não acreditariam. O versículo 8 diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi. E aqui eu paro um pouco a leitura, queridos. O texto apresenta uma nova história para aqueles homens, e a Bíblia cita alguns nomes de homens notáveis que realizaram eventos notáveis, apesar de que todo o exército era igualmente importante para Davi. O versículo 8 vai dizer, identificando uma pessoa por nome, identificando a história desses nomes por nome, são estes os nomes dos valentes de Davi. Versículo 8, nós temos a história de Josebe Bassebete, que brandiu e empunhou a espada, a lança, contra 800 inimigos e os feriu de uma só vez. Você consegue imaginar? Nos versículos 9 e 10, identificamos o nome de Eleazar, que se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. E a Bíblia diz que naquele dia Yahvé efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Nos versículos 11 e 12, notamos o nome de Samar. E a Bíblia diz que quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Nós estamos tratando de guerra, onde um campo de lentilhas ocupa um relevante interesse. Versículo número 18 apresenta o nome de Abisai, que alçou sua lança contra 300 inimigos e os feriu. Nos versículos 20 e 21, notamos a presença de Benaia, que feriu 2 heróis de Moabe. Também desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Benaia matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia em mãos uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancando-lhe da mão a lança e com ela o matou. E nos versículos 24 ao 39, a Bíblia apresenta uma série de nomes de homens de renome, homens valentes, homens que ganharam notoriedade, heróis de guerra, homens de honra, pessoas transformadas. Quem eram esses homens? Aqueles mesmos. Amargurados, oprimidos, endividados, homens difíceis, homens sem esperança, homens que talvez você perguntasse para ele sobre a vida e ele com certeza falaria coisas terríveis, da história, do sofrimento, da luta, mas que encontram o valor de ser ao lado de Davi,
Louvado seja o Senhor. Mas uma pergunta não se cala, queridos. Por que Davi alcançou a lealdade daqueles homens? Por quê? Como ele pôde alcançar o coração daqueles homens? E a resposta é: porque Davi não desistiu deles. A resposta é: Davi investiu na vida deles. Davi viu uma potencialidade que outros não viriam. Então ele se esforça. Então ele se aproxima deles e começa um relacionamento onde há reciprocidade, há reconhecimento. E às vezes, queridos, na nossa vida, nós precisamos de pessoas assim, que também nos reconheçam, que também olhem para nós e encontrem valor. Ao mesmo passo que é necessário que também façamos isso com os outros. Que tenhamos uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo para dizer: olha, o Senhor é contigo, Ele vai fazer uma grande obra, porque Ele é o Senhor e aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, ora, precisamos receber palavras de conforto em nosso coração, de incentivo, de motivação, e horas precisamos nos dar a fazer a mesma coisa dos outros. Louvado seja o Senhor. A verdade, queridos, é que Davi investiu naqueles homens que eram rejeitados, a fim de transformá-los num poderoso exército. E por quê? Porque Davi os viu não como se apresentavam. Davi os viu muito além daquilo que eles expressavam, de como agiam, de como se tratavam. Davi não os viu como homens apertados, endividados, amargurados, não. Davi os viu como homens de valor, homens de honra, e acreditou neles. Louvado seja o Senhor. Aí eu pergunto para você e nós: e por que nós desistimos tão facilmente da igreja? Tão depressa. Mal começamos a história com a igreja e já nos decepcionamos com um ou com outro e já não queremos mais voltar. Jesus apresentou 2 caminhos, um muito largo, que conduz ao inferno. E é fácil caminhar num caminho largo, querido. Mas Jesus apresentou-se como o caminho, e esse caminho é estreito. E você imagine uma multidão de pecadores, porém eleitos, do Senhor, caminhando nesse caminho estreito. Será que não vai haver esbarrão? Ou pisão no pé um do outro? Ou acotovelado? Ou será que não vamos nos estranhar no caminho? Por que desistimos tão depressa da igreja? Por quê? Porque deixamos as pessoas para trás e não voltamos para buscá-las. Seriam essas pessoas piores do que a congregação de Adulão, os apertados, endividados e amargurados de Davi? O que Davi fez com aqueles homens, queridos, foi exatamente o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Porque também não tínhamos valor algum. Nós éramos tal qual a congregação de Adulão, mas Jesus não desistiu de nós. O Davi da história representa o próprio Cristo e nós somos Adulão. É o nosso retrato, é a nossa radiografia, nós somos isto, somos difíceis. Que digam nossos familiares. Que lá na família a gente se revela, não é verdade? Que na igreja é bonito. A gente coloca um terno alinhado, a Bíblia embaixo do braço. Ô irmão. Mas em casa a gente sabe quem a gente é. Porque ali a gente se revela, não é? A gente tira as máscaras. Os papéis sociais que desempenhamos, nós revelamos. Em casa, sem esses papéis. Portanto, querido, não desista da igreja. Ame a igreja, participe dela e não seja um mero espectador. Não se esqueça que lá fora há um inimigo atroz querendo perseguir, querendo matar, querendo destruir, querendo roubar, aniquilar. Ainda que a caverna de Adulão se revele numa congregação que não é perfeita, aqui há a presença do Senhor. O Deus Todo-Poderoso está aqui transformando vidas, transformando corações, realizando em nós uma grande obra. E Ele mesmo habita em nós.
Como eu posso desprezar alguém em quem o Senhor habita? Como? E ainda que Adulão não seja o lugar perfeito, não passe de uma caverna com pessoas difíceis, continua sendo o lugar mais seguro da terra, a igreja. O lugar mais seguro, o lugar onde nós temos refúgio e de onde aguardamos a justiça que virá e virá. A igreja pode não ser perfeita, queridos, com pessoas imperfeitas, mas continua sendo o lugar que Deus preparou para nós. Eu quero encerrar o sermão fazendo um breve comentário. O censo de 2010, o IBGE identificou 4 milhões de brasileiros, que corresponde a 14% daqueles que se dizem evangélicos, que se declararam evangélicos sem igreja. E por quê? Porque são especiais demais para a igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus já não os comporta mais, eles são melhores do que a igreja. Percebe? E Dauro Campos, no livro Desengrejados, Teoria, História e Contradições do Niilismo Eclesiástico, ele vai dizer: é fácil amar a igreja invisível. Ela não tem cara, não traz problemas, não telefona na madrugada. Difícil é amar gente complicada, gente de carne e osso, com seus dramas, chatices, contradições e idiosincrasias. É fácil ser crente na frente do computador, postando artigos pseudos cristãos em comunidades virtuais. É fácil. Difícil é caminhar junto. Sim, é difícil, mas é bíblico, é cristão, é eclesiológico e é neotestamentário. E essa é a vontade de Deus para nós, queridos. Não dá para dizer que ama Cristo sem amar a sua noiva. Precisamos caminhar juntos. Eis o convite do Espírito Santo nesta manhã para você, que encerra nos trazendo a advertência do apóstolo Pedro, que diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes a gente pensa que é só a gente que sofre, não é? Não é verdade? Eu não estou bem, não me encontro na igreja, é difícil. Há pessoas que não se envolvem de forma nenhuma, que não abrem o coração de forma nenhuma para se envolver na igreja, não participam de nada, não querem, mas tudo é culpa da igreja. E Pedro diz: cuidado, cuidado. O Senhor está abrindo a caverna de Adulão para você, mas você prefere ficar à mercê do diabo lá fora, que está te perseguindo, quer te matar, do que se refugiar na igreja. Cuidado. É isso que o Espírito Santo fala para mim e para você nesta manhã. Cuidado, igreja. Porque há um inimigo que não brinca de ser inimigo. Um dos reformadores da igreja, Latimer, ele diz uma coisa interessante. Ele instando, ralhando com a igreja, chamando a igreja a atenção. De tanto falar, ele se viu na condição de dizer o seguinte: olha, se vocês não querem aprender de Cristo, então aprendam do diabo. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele é um bom prelado, ele não larga a sua congregação. É claro que o reformador queria dizer para a igreja: vocês precisam olhar para Cristo e para a sua palavra e buscar em Deus refúgio, o refúgio que Ele traz a partir da sua noiva. E a igreja permanece de portas abertas para você. E talvez, se você for como eu sou, e como um daqueles 400 que se uniram a Davi, há lugar para você na igreja. Tem lugar nessa caverna. E saiba que o Senhor está com ela. Davi representa o próprio Cristo, que ama a sua igreja e dela cuida. E Ele quer cuidar de você. E através do relacionamento uns com os outros, nós somos aperfeiçoados. E eu tenho certeza
O Senhor está fazendo de nós pessoas de renome. Amém? Há um novo nome para cada um de nós, queridos. Glória a Deus por tudo isso. Tudo que Ele fez e fará. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, grande é o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque, na verdade, nós não passamos de homens difíceis, cheios de tantos males e máculas e vícios e dificuldades, e somos difíceis de relacionamento, servos de dura cerviz. Somos pessoas hostis tantas vezes. Temos o nosso coração duro tantas vezes. Mas, Senhor, nós queremos reconhecer nossa condição de pecadores aqui, neste lugar e nesta hora. E, Senhor, dizer que nós aceitamos o Teu convite, Senhor. É o Senhor que nos traz a caverna de Adulão nesta manhã. E é o Senhor que trata do nosso coração. É o Senhor, é o Deus que diz para nós: eu não desisto de você. Eu não morri por você naquela cruz para desistir depois. Não, porque todos aqueles que o Pai colocar na minha mão, de maneira nenhuma eu deitarei fora. Vocês são meus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, e nem do meu irmão e da minha irmã. O Senhor não desistiu de nenhum de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque várias vezes o inimigo tentou nos encravar na parede com sua lança, mas o Senhor nos tem livrado. E são tantos e tão grandes os livramentos diários que nós não sabemos quantificar. Obrigado porque o Senhor, Tu és o Deus que preserva a nossa vida e a nossa história. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor reservaste para mim, para o meu irmão e para a minha irmã, um lugar nessa caverna. Caverna de Adulão, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque há um capítulo onde nosso nome está relatado também. Como valentes do Senhor, não porque fizemos algo, mas porque fomos alcançados e convencidos pelo Teu Espírito. E, Senhor, porque nossa vida entregamos em Tuas mãos. Então, cuida de nós. Cuida do nosso coração, Senhor. Cuida da nossa família, Senhor. Obrigado por não desistir de nossa família. Muito obrigado, Senhor. Que seja a Tua bênção sobre cada um de nós. No nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.